Muito obrigado, Bispo Thales Elias, e por sinal tem meu nome no final. Olha, até rimou, O hein? que significa Elias? Bom, o nome Elias, ele é um daqueles nomes que nós chamamos de nomes teofóricos. Ah, é? Ou seja, teofórico vem de theos, Deus, e forel, trazer. São os nomes que trazem um elemento divino. Só que o nosso tem uma exclusividade. Ele não tem apenas um, mas dois elementos divinos. Um no início e outro no final. O primeiro é ele, e o outro é Ias, que é a forma contraída de Iavé. Do nome de Deus. Isto. E o ele, um nome genérico, né? Sim. E aí é ele mais infixo pronominal Iod, que é a ideia possessiva, e mais Iar. Então Elias significa Iavé é Deus, ou Iavé é o meu Deus. Eita, já É deu bonito, para né? perceber aí que vai ser demais esse podcast hoje aqui. Seja muito bem-vindo. Não quer mandar um beijo para Abigail e tudo mais? Se apresente aí. Eu quero mandar um abraço todo especial, um beijo aqui para Débora Soares, a minha loira, minha branquela, e para minha cor de jambo, Abigail Soares, e também para o Davi, né? O Davi Soares, é tudo nome bíblico, né? tudo nome bíblico. É Débora Abelha, Abigail, alegria do meu pai, Davi, o querido e amado. Um beijo para todos vocês, para os nossos amigos do Instagram, PR Elias Soares Oficial, e também do nosso canal no YouTube, PR Elias Soares Oficial. Muito bom ter você aqui com a gente hoje, pastor, para falar desse assunto tão relevante. Antes de falarmos do nosso assunto, vamos falar um pouquinho de Elias Soares de Moraes, pastor, assembleiano. Como é que você está servindo a Deus hoje? Onde você congrega? Bom, eu nasci na Assembleia de Deus, Ministério de Ipiranga, no ano de 1986. Não conheci Noé, mas pisei na lama do dilúvio. Isso aí eu tenho certeza. Deu para sentir, né? Certo. E lá continuo servindo a Deus, e hoje eu sirvo como pastor na igreja, porém eu vivo mais na itinerância, né? Atendendo convites, fazendo palestras. Inclusive agora, nesta sábado, eu estive numa das nossas subsedes em Comandante Sampaio, Osasco, fazendo uma palestra sobre escatologia. E fiz que a primeira abordagem que eu faço de escatologia é justamente a imortalidade da alma, que é o pontapé inicial para o evento escatológico. Então, nós fizemos essa abordagem, ficamos ali umas 2 horas. Então, eu vivo palestrando aqui, acolá, em outros estados. No ano que vem, se Deus quiser, estarei na Europa. Opa. Então, estamos seguindo aí nessa caminhada. E escrevendo, fazendo palestras. Daqui a pouco a gente vai divulgar esses livros aí. Mostra a tela maior aqui para mostrar os livros. Olha, todos esses livros aqui, pessoal, que vocês estão vendo aqui, ó. Esse meu amigo é escritor demais. É detalhe, né? Não é qualquer livro, não. Aqui é Perguntas Difíceis de Responder, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. E né? volume 5. Volume 5? Aqui. Esse aí eu não conheço. Os outros 4 eu conhecia. Esse aí. Perguntas escatológicas, difíceis de responder. Que legal. Quem sabe faz um podcast sobre escatologia. Opa, Hoje legal, vamos hein? falar bastante disso aqui também, mas a gente faz um podcast depois sobre escatologia Essa também. polarização pré e pós, o pessoal gosta muito, viu? É verdade. Esses embates A gente aí. precisa fazer um debate aqui, né, pessoal? Meu Podemos Deus. fazer um debate Já pré e pensou? pós aí, né? Vamos propor aí aqui um debate no Teologar. Pessoal, antes de a gente começar sobre o assunto imortalidade da alma, o que é alma, se ela é imortal e tudo mais, você já percebeu, e se você conhece o pastor Elias, sabe da capacidade que ele tem de responder perguntas difíceis, e hoje a gente vai metralhar ele aqui de perguntas difíceis. Mas eu quero dar um recadinho para vocês. Esse mês de outubro, aqui no Teologar, eu não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas nós temos mais 2 podcasts programados, um com o pastor João Flávio Martinez. Ele vai falar sobre seitas e heresias na segunda-feira que vem. Então estamos ao vivo hoje, dia 2 de outubro, um dia depois do meu aniversário, que fiz ontem 41 anos, né? E dia 9 de outubro ele estará aqui para falar sobre seitas e heresias também às 19 horas. A gente sempre marca o podcast às 19 horas, tá? Fica na sua cabeça já que é sempre às 19, né? Quando acontece um contratempo, às vezes um convidado que chega um pouquinho atrasado, a gente atrasa um pouquinho também, mas é sempre às 19 horas, tá? E no dia 23 de outubro nós teremos aqui o pastor Carlos Augusto Vailate, que vai falar sobre o problema do mal. Deus decretou o mal? A gente vai falar um pouquinho de arminianismo também aqui. Se Deus decretou o mal, como é que um Deus bom pode coadunar com a maldade que há no mundo?
Ele vai responder também essas questões difíceis, apologéticas, no dia 23. Marque aí na sua agenda para você participar. Último recado para você. Você sabia que nós temos um grupo aqui de pessoas que são membros desse canal? É só você olhar aqui abaixo nos comentários e quando você vê um comentário de uma pessoa que tem um selinho, essa pessoa que tem um selinho do Teologar é porque ela investe no Teologar e investe na própria vida. Você está aparecendo na sua tela agora, você está vendo aí, os conteúdos exclusivos, são mais de 25 horas de conteúdo exclusivo para membros do canal. Então nós temos aqui séries como Cartas do Apocalipse, uma série sobre o inferno, um lugar de tormento, são mais de 5 horas de conteúdo só falando sobre o inferno à luz da Bíblia. Uma série sobre dons do Espírito Santo, fruto do Espírito, conhecendo mais o Espírito Santo. A série que eu mais gosto, eu já falei para vocês, é a série sobre as evidências de um milagre, ressurreição, as evidências de um milagre. Para você absorver todo esse conteúdo, você pode se tornar membro do canal. A partir do nível ouro, as vantagens são de ter as séries, e a partir do nível diamante, que é o último nível, você tem acesso também a um grupo exclusivo comigo, onde nós trocamos ideia, falamos de teologia, eu compartilho todos os sermões que eu prego na igreja, e você pode também aproveitar todo esse conteúdo, tá? Tá aparecendo na sua tela. Para se tornar um membro, é só você clicar aqui, tá nos comentários? Tá colocando nos comentários? Então, nos comentários tem o link para você se tornar um membro, ou então, na descrição do vídeo, você tem aí para você se tornar um membro aqui do canal também e desfrutar disso tudo, tá bom? Você é muito bem-vindo aqui como membro do nosso canal. Dados os recados do nosso instituto aqui, pastor Elias Soares, vamos engrossar o caldo aqui agora? Vamos lá, que o Senhor te use para trazer respostas claras e maravilhosas. Amém. Antes de tudo, vamos falar de alma, né? Então, sim, o que é a alma? O que a gente pode falar sobre alma? O homem, ele é trino, ele é dicotômico, tricotômico, o que é a alma? Bom, a palavra alma, em princípio, ela chegou para a língua portuguesa através do latim, anima, anima. E aí, a forma portuguesada, nós temos alma. Mas, biblicamente falando, a palavra alma, no texto hebraico, é nefesh, que vem da raiz hebraica nafash, que é respirar. Logo, alma significa ser que respira. Certo. Por outro lado, no grego, nós temos o vocábulo psirrê. Agora, quando falamos de alma, é difícil você dar apenas uma definição para esta palavra, visto que ela possui um campo semântico muito amplo, muito grande, ou seja, um campo de significados. E por esta razão, a palavra alma, como muitas outras na Bíblia, ela é conhecida como uma palavra polissêmica. O que significa isso? A palavra polissêmica vem do prefixo polis, que é diferente de polis. Polis é cidade. Polis significa vários. Logo, é polissêmica porque tem vários significados. Então, alma pode ser o quê? Sangue. Alma pode ser vida. Alma pode ser garganta. Alma pode ser uma pessoa. E a alma, mais especificamente, dentro do vocábulo e o termo que nós queremos usar, teologicamente e biblicamente, na perspectiva cristã de Cristo, alma é a parte material que sobrevive à morte do corpo. É a parte imaterial. Imaterial, que sobrevive à morte do corpo. E como é que sabemos disso? Porque Jesus, ele é a pessoa que tem autoridade para falar sobre isso, porque ele é o Criador. E quando ele cria o homem, aí existem algumas perspectivas, né, teológicas dessa abordagem antropológica. Sim. Porque esse tema está diretamente ligado à antropologia teológica, né, a doutrina do homem. Como que o homem é composto? O homem é uma alma, como pensam os aniquilacionistas, tecnicamente chamado de tenetopsihitas, que vem de thanatos, morte, mas psirrê, alma. São os que acreditam na morte da alma. E daí a ideia de aniquilação. Então os aniquilacionistas ou tenetopsihitas, eles têm uma visão de um homem uno, que é apenas um monobloco. Quando morre um, morre tudo, não sobra nada. Então, por isso a aniquilação. Usando o texto de Gênesis, que o Senhor disse que o ser humano é uma alma e não tem uma alma, isso? No caso, eles usam Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, né?
E formou Deus o homem do pó da terra. Esse verbo formar vem do hebraico yotzer, da raiz yatzar, que é modelar, dar forma. Como um oleiro pega o barro e vai modelando e cria. Então Deus, com todo cuidado, olha gente, coisa linda isso, Maravilhoso, né? Ele teve o cuidado de trabalhar, o que não foi feito com os animais, né? Nós fomos assim, formados delicadamente, dado, por isso que cada pessoa é uma pessoa. Não queira ser ninguém, seja só você mesmo. Tá muito bom, né? Muito bom, único, né? Então Deus formou você de uma forma muito especial, como diz o salmista no Salmo 139, né? Sim. Foi todo modelado. E alguns... Então ali ele se tornou a alma vivente, né? Então, em Gênesis 2:7. Né? Ele se tornou, a bem da verdade, pela etimologia da palavra alma, nefesh, ele se tornou um ser que respira. Um ser que respira. Um ser. A etimologia mais precisa é um ser que respira. Ali é nefesh ou é ruach? Nefesh, ruach é espírito. Certo. E nefesh é alma. Certo. Agora, o fato de ser um ser que respira não significa que é um ser monobloco, mas um ser tricotômico. Eu que tenho uma perspectiva tricotomista. Então, tem aqueles que acreditam que essa visão monista, né? E vale ressaltar isso, porque os aniquilacionistas são monistas ou holistas. Monista vem de monos, um, ou holista de holos, que também é um. E tem os dicotomistas. A dicotomia eu não vejo assim como uma heresia, porque não nega que o homem tem uma parte material que sobrevive à morte do corpo. E existe também aqueles do qual eu faço parte, que são os tricotomistas, que Deus formou o homem com corpo, alma e espírito. Então, o que ocorre? A questão da alma é algo que vai sendo revelado progressivamente. Por isso nós chamamos de revelação progressiva. Tudo não está explicado ali em Gênesis 2:7. E formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, e ele se tornou um ser que respira. Então, só voltando um pouquinho nessa parte antropológica, para a gente adiantar nessa revelação progressiva de Deus, né? Então, existem 3 tipos que você falou aí. Então, tem aqueles que são os monistas, que creem que é um monobloco. Isso, que o homem é uma alma e não tem uma alma. Então, não tem parte material e imaterial nessa visão. Só parte material, não imaterial. Não tem nada que após a morte, na visão monista, que sobreviva depois da morte. Não tem nada no corpo melhor que sobreviva, nada no homem. E na sua visão, essa visão seria uma heresia. É uma heresia porque nega... que o homem tem uma parte material que sobrevive, porque essa é uma doutrina ensinada por Jesus. Quem nega isso, está negando aquilo que Jesus ensinou. E tem algumas complicações também, daqui a pouco a gente vai entrar nesses textos que vai complicar, né? Se for monista, como é que vai encaixar uma coisa na outra, Justamente. Né? E aí depois você falou de 2 visões, então. A dicotomia... Dicotomia e tricotomia. Os dicotomistas, como que eles fazem a leitura? Eles creem, como todos, que o homem tem um corpo que foi formado do pó da terra, mas ele tem uma parte material que eles julgam ser termos intercambiáveis. Por exemplo, nefesh e ruach, ou seja, espírito e alma, para eles são 2 formas diferentes para dizer mesma coisa. Esses são os dicotomistas. Já os tricotomistas acreditam que o homem é composto de corpo, de alma e de espírito. Agora, se falarmos sobre a origem da alma, que também... Legal. O bispo não perguntou mais. Não, mas podemos falar também, né? Temos várias visões sobre isso. Vamos entrar nisso daí. Só para deixar claro aqui, eu preciso deixar bem didático. Vai ser uma aula aqui hoje, vai ser muito legal. A gente tem tempo. Legal que aqui a gente tem tempo, até meia-noite. Meu Deus, tô nessa. Brincadeira. Então, assim, nós temos uma visão dicotomista e tricotomista que crê pelo menos em que o homem é material e imaterial, que tem uma parte material do homem e uma parte material. Imaterial, isso. Então, diferente dos monistas que creem no monobloco, que tudo é uma coisa só, e que se o homem morreu também a alma, que é o que nós não acreditamos. Com destaque apenas para o tricotomista, que não acredita que o homem tem apenas uma parte, mas 2 partes imateriais. Sim, e essa parte imaterial dividida entre alma e espírito. É o corpo, alma e espírito. Certo. Então, vou entrar aqui ainda antes de entrar na origem da alma. Qual a diferença entre espírito e alma numa visão tricotomista? Numa visão tricotomista, o espírito, a bem da verdade,
os dois quase que têm a mesma relevância, porque são duas partes do corpo humano, do ser humano, Sim. que se comunica com Deus, tanto a alma quanto o espírito. Alguns dizem o seguinte, que o espírito é a parte da adoração e tudo mais, mas a alma também adora. Eu vejo as duas partes como partes relevantes, são distintas, porém conectadas. Uma distinção assim tão clara, alguns fazem, né? Uhum. A alma é a sede do pecado e o espírito é a parte da adoração, mas tem hora que a Bíblia diz que a minha alma engrandece ao Senhor. Sim. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Se cairmos num paralelismo sinonímico, que era muito comum na mentalidade judaica, nós acabamos caindo numa dicotomia. Mas eu vejo tanto o espírito quanto a alma realizando praticamente a mesma coisa. Muito legal. Então, para 450 pessoas que estão ao vivo aqui, meu Deus, diga pra gente a origem da alma. Como é que origina a alma? Como é que origina? De onde nasce? Vamos trabalhar a questão da origem da alma. Existem 3 visões acerca da origem da alma. Existe uma visão chamada traducianista ou traducionista. O traducionismo parte da perspectiva de que a alma se origina primeiro em Deus, depois Deus dá autoridade e poder para que um casal gere outro homem completo, ou outro ser completo, com corpo, alma e espírito. Quando nós consultamos Gênesis capítulo 1, versículo de número 28, o que é que está escrito lá? Frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então essa autoridade não é que parte do homem, mas parte de Deus, dando essa autoridade. Então o homem recebeu poder para multiplicar o ser e o ser completo. O ser corpo, alma e espírito. E essa perspectiva, ela explica melhor a questão sobre a origem do pecado. Sim. Sobre o universalismo do pecado, a universalidade melhor. A universalidade do pecado. O que a Bíblia diz? Por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. E a morte passou a todos os homens, e é por isso que todos pecaram. A alma já nasce caída. Contaminada. Corpo, alma, espírito, o homem completo já nasce contaminado pelo pecado como uma herança adâmica. Sim. Ele é o tronco genealógico. Ele é o nosso cabeça federal, representante da raça humana, e foi através dele que todos os seres humanos, depois dele, tiveram essa herança do pecado, conforme Romanos 5, versículo de número 12. Agora, existe uma segunda teoria para explicar a questão da origem da alma, que é chamada de criacionista, e não confundir com o criacionismo do ponto de vista da origem do universo. Certo. O criacionismo do ponto de vista da perspectiva da origem da alma. O criacionismo, ele parte da perspectiva de que cada ser humano, quando nasce, Deus cria uma alma nova para ele. Dá uma alma nova. Certo. Essa provavelmente era a visão, por exemplo, de Pelágio. Porque Pelágio, ele não entendia, por exemplo, que o homem era um pecador. Sim. Mas que ele aprendia a pecar. Que ele não herdou de Adão. Isso. Não herdou. Então, às vezes eu faço a pergunta, você é pecador porque peca? Ou peca porque é pecador? Tem muita gente que acha que eu sou pecador porque eu peco. Mas a Bíblia diz que você peca porque você é um pecador. Por causa da natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa. Agora, dentro da visão criacionista, você não é um pecador. Você aprendeu a pecar porque Pelágio entendia que o pecado de Adão não influenciou, não afetou o ser humano. Essa visão criacionista, porque tem uma alma nova. Se há uma alma nova que Deus criou e colocou no ser humano, ora, Tiago capítulo 1, versículo 17 diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Sim. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, a Bíblia diz que tudo que Deus criou é Tov Meod. Muito bom. Muito bom. Portanto, se é muito bom, se é perfeito, e se não pode ter contaminação pelo pecado. Deus não ia criar um ser com pecado. Pecador, não criou, assim como não criou Adão pecador. Adão tornou-se pecador, assim como Lúcifer também, um nome latino, né? Tornou-se pecador. Então essa é a visão criacionista, de que Deus cria uma alma nova e coloca. Até agora falamos de duas. Traducionista,
ou traducionismo. Ou traducionismo e criacionismo. A terceira, nós temos a pré-existencialismo. O pré-existencialismo, como o nome mesmo já diz, né? Ele acredita que Deus, num passado, geralmente são os espíritas, né? Que acreditam nisso por influência platônica, do neoplatonismo, platonismo, gnosticismo, que o homem foi, o espírito ou a alma, porque eles também são dicotomistas, que a alma ou o espírito foi criado muito anteriormente, antes da existência. Por isso, pré-existência, antes da existência. Essa é uma doutrina geralmente defendida pelos espíritas, pelas religiões orientais e também pelos platonistas ou neoplatonistas. Muito legal. Que aula maravilhosa, né, pessoal? O pessoal está elogiando aqui, está todo mundo aprendendo. Tá uma bênção aqui. Vamos falar de imortalidade agora, porque até então falamos de alma. Já entendemos o que é alma, já entendemos a origem da alma. O homem, ele tem a parte material e imaterial, mas essa parte imaterial, ela é imortal, que é o tema de hoje. Imortalidade da alma, ou seja, quando um ser humano morre, aquela morte do corpo, né? O que acontece com a alma assim que a pessoa morre? A alma descansa, dorme, some, está consciente, inconsciente, sobrevive, é imortal? Como é que é? Bom, como nós falamos no início, geralmente os que acreditam na morte da alma são os monistas, que também são conhecidos como mortalistas e aniquilacionistas, e o termo técnico tenetopsihitas. Acreditam que quando o homem morre, a alma também morre. Algumas seitas pensam assim? Olha, nós temos, por exemplo, o Adventismo do sétimo dia. Eles defendem isso. Temos também as Testemunhas de Jeová, né? E alguns teólogos que são aniquilacionistas. Impressionante. Infelizmente, tem alguns teólogos também aniquilacionistas, né? Então, o que ocorre? Eles partem dessa perspectiva de que a alma morre. Mas, biblicamente falando, nós acreditamos que a alma não morre. E aí nós temos a palavra grega atanasia. Atanasia, que você tem uma partícula, né, negativa, que é o a, em grego, que é não. Sim. Né? E tanasia, que vem de thanatos, morte, morto, mais sufixo ia. Logo, não morte. Essa doutrina é defendida, em primeiro lugar, por Jesus. Em Mateus capítulo 10, versículo de número 28. Dá para colocar na tela aqui o versículo? Vai aparecer para a gente aqui. Mateus 10, 28. Vai aparecer para a gente, para o pessoal também de casa, para a gente ler e ter base aqui. Ó. Opa, apareceu, sumiu, voltou. Agora ali sim. Apagou, aqui, ó. Aqui. Não, aqui é. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Vamos dar uma pausa aqui, né? Primeira parte. Jesus alertando os seus discípulos, aí o capítulo 10, onde ele está comissionando-os, né? Depois de havê-los preparado, os enviam como apóstolos, né? Certo. E falou, olha, vocês não tenham medo de quem mata a alma de vocês, ou de quem mata o corpo de vocês, mas não pode matar a alma. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, mesmo que vocês sejam alvejados por uma calibre 12, por uma ogiva nuclear, seja a arma mais potente, tudo que essa pessoa pode fazer é matar seu corpo. A alma não pode morrer. Quer dizer, já dá para mostrar no mesmo texto que pode morrer o corpo, mas não pode morrer a alma. Não pode, que é o que ele diz, ó. Matam o corpo e não podem matar a alma. A alma, logo, ela não morre, é o que Jesus está aqui defendendo, a imortalidade da alma. Mas aí é o seguinte, o sectário ou defensor do aniquilacionismo, ele falou, olha, mas o senhor parou na primeira parte do versículo. Você precisa ler a segunda parte. Aí a segunda parte diz o seguinte, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E agora? E agora, pastor? Agora quem escreveu aqui um livro sobre perguntas difíceis de responder? Temei antes aquele que pode fazer. Agora esse aquele aí é uma discussão teológica muito grande. Eu creio que aquele é Deus. Certo. Outros creem que aquele é o diabo, então, mas eu creio que é Deus. Aquele que pode fazer perecer no inferno, porque quem vai fazer perecer no inferno é Deus. Claro. O maior problema está aqui no verbo perecer e na palavra inferno.
Certo. Perecer, esta palavra vem do grego apólime. Apólime é uma outra palavra semelhante à alma. Não tem apenas um significado. Polissêmica. É polissêmica. Perecer, destruir, perder, estragar, por exemplo. Quando Jesus fala do odre, não se coloca vinho novo em odre velho, porque vai ser grande a sua rotura. Ali é perecer. Apólime. É a mesma palavra. É apólime. Quando naquela parábola é dito que uma dracma se perdeu, o perder ali é apólime. A ovelha que se perdeu é apólime. O filho que se perdeu também é apólime. Quer dizer, não tem como determinar que esse perecer seria aniquilar, destruir. Ou melhor, pode ser destruir, Sim. mas não no sentido de aniquilar, de deixar de existir. Porque, por exemplo, um carro. O camarada está lá, vamos aqui esses carros bem velozes, aí um Bugatti. Olha aí. Tem que ter esse big, né? Um Bugatti Chiron. Certo. Tá 440 por hora. Tá, bate num poste. Aí alguém que passa por ali fala, rapaz, você viu o que aconteceu com aquele? Destruiu o carro. Você viu o que aconteceu com aquele carro? É um carro ainda. Tá destruído, mas continua existindo. Entendi. Ele pereceu. Ele não tem, ele está inútil, inutilizado. Aí seria destruir. Aniquilar é alguém passar por ele e não ver nada. Mas se estão vendo, dá para identificar pela peça, é um Bugatti. Então, neste caso aqui, não é o aniquilar. Seria ficar eternamente distante, sem nenhuma condições de restauração por parte de Deus. Porque o lugar para onde ele vai, inferno, é outra palavra que está colocada ali, mas na verdade não é inferno no sentido de lugar de tormento, por onde vai a alma dos ímpios. Mas o inferno ali é o lago de fogo, é o Guiena. Então, mesmo que a pessoa queira negar, vamos dizer que ele está certo, que esse perecer, ele vai fazer perecer no inferno. Mas fica a pergunta, o Guiena já foi inaugurado? Tem alguém lá? Não. Então, se ele não acredita na imortalidade da alma, você precisa pelo menos fazê-lo com que ele creia que existe um estado intermediário. Porque se o Guiena só vai existir depois do milênio... Sim. Como é que a alma vai sobreviver da morte até lá sem estar num local? Por exemplo, Caim. Sim. Quase 6.000 anos atrás, ele ainda está aguardando para ser julgado, condenado e lançado no Guiena. Se morreu o corpo e a alma só será destruída ou aniquilada no Guiena, então ela está viva. Está em algum lugar. Em algum lugar. E onde então, ela está? Aonde estará? Então, no mínimo, meu querido, você precisa acreditar que existe um estado intermediário e que essa alma continua viva e consciente. Tá, aproveitando o gancho aí, o que é estado intermediário da alma? Então, o estado intermediário, na teologia, nós descrevemos como sendo o lapso temporal entre a morte e a ressurreição. Esclarecendo, o estado intermediário é um intervalo de tempo entre o momento que a pessoa morre e o momento que ela ressuscita. Porque haverá a ressurreição do justo e a ressurreição do injusto. O justo, nesse estado intermediário, ele tem um destino. Certo. O injusto também tem o seu destino. O justo, nós temos aí vários locais, não sei se já pode falar agora. Pode falar. Por exemplo, temos um local chamado Seio de Abraão. Certo. Debaixo do altar de Deus. Paraíso. Terceiro céu. São todos lugares que a Bíblia descreve que os justos estão... Termos intercambiáveis para se referir ao mesmo lugar. Que é esse lugar onde fica a alma num Dos estado justos. intermediário. Intermediário, num lugar, num estado de bem-aventurança e consciente. Porque existem aqueles que não acreditam na aniquilação e nem na consciência da alma. A alma existe, mas ela está inconsciente. Para eles, ela está dormindo. São chamados psicopanirritas. A psicopanirria parte da perspectiva de que as almas estão dormindo e talvez até roncando. Olha só, então vamos Aí lá. é complicado. Em estado intermediário, então. Então, a pessoa morre, Eclesiastes 12, o corpo volta ao pó, né? E o o pó espírito? volta ao pó,
e o espírito volta a Deus. Esse volta a Deus, ele está em algum lugar, e esse lugar é chamado de estado intermediário da alma. Esse tempo entre a morte, aguardando a ressurreição, não da alma, mas a ressurreição do corpo. Então, agora esse estado intermediário tem um lugar para o justo e lugar para o ímpio. Para o justo é o terceiro céu ou paraíso. Por exemplo, o ex-ladrão na cruz falou: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, quando entrares no teu reino. O que ele disse? Hoje estarás comigo no paraíso. No paraíso. Certo. Elias, quando foi arrebatado, foi para o céu. Enoque, quando foi arrebatado, Deus para si o tomou. Lá em Apocalipse 6, 9 a 11, as almas estão debaixo do altar de Deus. Lá no Apocalipse capítulo 7, versículo 9, as almas estão diante do trono de Deus. No Apocalipse capítulo 20, versículo de número 4, também estão lá no paraíso. Portanto, de acordo com Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 4, o paraíso é o terceiro céu, para onde vão as almas daqueles que partiram dessa para outra vida, bem como também de Elias e Enoque, que não morreram, mas subiram com corpos glorificados. Agora, e o ímpio? Está descrito na passagem de Lucas, capítulo 16, 19 a 31. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, enquanto o rico morreu e foi sepultado. E lá no Hades, e aí vem as nomenclaturas dos locais de punição e de sofrimento. Você tem Sheol, que é no hebraico, e a forma grecizada Hades, que é tomado de empréstimo da filosofia grega, né? Hades, ali é o lugar de tormento, e é a palavra que aparece em Lucas capítulo 16, 22 ou 23. É para onde vão as almas dos ímpios. Mas você tem um outro local chamado Abissos, que é onde tem anjos presos. Você tem outro lugar chamado Tártaro, que é um rapax legômeno, ou seja, é uma palavra que aparece uma única vez no texto grego do Novo Testamento, em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 4, que é oh meu Deus, acabei de falar agora. O Tártaro. Tártaro, que também é tomado de empréstimo da literatura grega clássica. Agora, o lugar para... E depois tem o Guiena, que é o local final. Quem irá inaugurar o Guiena? A besta e o falso profeta. Sim. Então, depois Satanás. Vamos aqui, para a gente já está chegando, a gente está chegando lá no final. Vamos aqui para deixar didático o pessoal. Então, a alma morreu, aí tem dois destinos, para ímpios e para justos. Isso. Os justos, você já deu vários nomes aí, paraíso, seio de Abraão, as almas estão debaixo do altar de Deus e tudo mais. Uhum. Os ímpios, assim que eles morrem, conforme Lucas capítulo 16, naquela história do rico e do Lázaro, o rico que foi sepultado foi para um lugar de tormento já, né? Perfeito. Esse lugar é chamado de Hades, no grego, de Sheol, no hebraico, de Tártaro também, onde estão alguns anjos. Aí que aí já é outro tipo de inferno, de prisão. Que é um abismo, e que um Tártaro, outro tipo de prisão, que ainda não é o Guiena, que é o lago de fogo e enxofre. Isso aí já é o final de tudo aí, né? Então, estamos num estado intermediário, onde as almas... Então, vamos só resumir, deixando bem para a vovozinha entender. Se uma pessoa morre hoje, tá? Se uma pessoa morreu agora, ou uma pessoa perdeu um parente querido e tal, se ela está salva ou se ela está perdida, para onde ela vai assim que a pessoa morre? O salvo vai para o paraíso, para o terceiro céu. A sua alma vai para o paraíso. E se ele é ímpio, vai para o Hades, para o lugar de tormento. E essa pessoa que está em tormentos, ela está consciente, então? Ela não há um sono da alma? Consciente, de outro modo, ela não estaria em tormento. Por exemplo, uma pessoa que está em coma, pode beliscar, cortar, que ela não sente. Que ela está em coma, está inconsciente. Certo. Então não tem consciência de nada. Nesse local, está consciente. É só ler a passagem bíblica, né? Ele diz que estava atormentado. Sim. Você crê que essa passagem é uma parábola ou crê que é uma história? Então, existem muitos teólogos e cristãos que acreditam que é uma parábola por conta das figuras que ali aparecem. Falar, se é literal, aí a pergunta que geralmente o mortalista, que é o aniquilacionista, faz: alma bebe água? Você vai falar, não. Ele pediu para molhar a boca, né? Mas se lá tem chama de fogo, como é que uma gota d'água lá, e como é que você explica isso? Qual é o tamanho do seio de Abraão? Então aí fica aquela, eu digo assim, aquela
aquela história parecendo uma parábola, né? Mas a bem da verdade, como é que eu descrevo essa passagem? Que é uma história contada em forma de parábola. É como num sermão, você está pregando, de repente você usa uma ilustração. Certo. Essa ilustração, ela serve para ampliar o pensamento daquela verdade espiritual que talvez para o seu auditório está sendo difícil de captá-la. Então você vai apresentar... Jesus usou esse recurso literário constantemente. Então Jesus, ele trabalha dentro da realidade. E para ilustrar, veja bem, quem é que foi até o inferno? Ninguém foi ao inferno. Ninguém tinha consciência de como que seria aquilo. Então Jesus tinha que usar elementos da natureza e que fosse comum ao seu auditório para poder imprimir neles o horror do inferno. Então, quando ele diz, o que é pior, eu fico às vezes ilustrando o seguinte, naquelas torres gêmeas, quando foi atingido por aqueles aviões, as pessoas estavam lá 1.200 metros de altura. Quando as chamas vinham chegando, o que eles faziam? Saltavam dali. Gente, era 1.000 metros, é 1 quilômetro. Ele preferia virar um pastel lá embaixo do que ser queimado vivo. Sabe o que você vê a chama aí queimando? Tamanho O horror, o tormento. Imagina o horror do inferno. Então Jesus usa essa figura para chocar realmente a mentalidade dos seus discípulos e mostrar que ali a coisa é terrível. E por isso ele vai usar, por exemplo, quando se diz, lá eles têm Moisés e os profetas. Alguns acham que era Moisés mesmo e os profetas mesmo. Mas eles não estavam vivos naquela época. Justamente. Então o que ele está usando aí? Uma sinédoque. É a figura quando você troca o autor pela sua obra. E a bem da verdade, essa expressão Moisés e os profetas era uma alusão ao texto do Tanar. Sim. Jesus várias vezes fez uso disso. O Tanar é descrito como a lei, Moisés, que é o Moisés, né? Salmos e os profetas. Sim. Eram as 3 divisões. Torá, Neviim, Ketuvim. Então, a Torá, os profetas e os escritos. Então ele estava fazendo alusão, na verdade, ao cano do Antigo Testamento. Maravilhoso. Então, é uma história contada em forma de parábola. Muito legal. Pessoal, nós queremos dar um presente para você, sabia? Você que está acompanhando esse podcast, nós vamos dar um livro de presente para você, de forma digital, sobre esse assunto, sobre imortalidade da alma. Sono da alma ou imortalidade da alma? Esse livro foi compilado pelo pastor João Flávio Martinez. Ele foi escrito, pelo menos a base dele, pelo saudoso pastor Natanael Rinaldi. E ele está disponível para você. Nós deixamos na descrição desse vídeo um link para você clicar. Não precisa clicar agora, você clica depois. Clica nesse link e aí você vai baixar esse livro que tem 128 páginas respondendo questões sobre a imortalidade da alma. Então, um presente que nós estamos dando para você desfrutar a hora que você quiser desse livro, 128 páginas sobre o assunto imortalidade da alma. É só clicar no link da descrição, você vai colocar o seu e-mail e vai chegar no seu e-mail esse livro completo para você. Se der algum erro, você não conseguir cadastrar o seu e-mail, nós vamos deixar disponível no nosso grupo do Telegram esse e-book, tá? Esse livro digital. Aí é só você entrar no grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo também o link para entrar no grupo do Telegram, e lá você vai baixar um livro completo sobre isso daqui, um presentão para você aí. Mas vamos engrossar o caldo aqui. Bora! É assim, os aniquilacionistas, ou os mortalistas, melhor dizendo, vão dizer, olha, o profeta Ezequiel, lá em Ezequiel capítulo 18, se não me engano é versículo 4, vai dizer o seguinte, olha, a alma, a palavra é alma mesmo ali. A alma que pecar, essa morrerá. Ora, se a alma não morre, por que está dizendo ali que a alma que pecar, essa morrerá? Então, como nós dissemos no início, a palavra alma ela não está engessada com apenas um significado. Ela tem múltiplos significados. Visto que a palavra alma tem vários significados, como é que nós descobrimos o significado dentro do texto? Existe um adágio que diz que texto sem contexto é pretexto. E que gera cabresto. Essa é nova. Não é assim que eles dizem? Bota o cabresto e... É verdade. Então, o que ocorre?
ela tem que ser analisada dentro do seu contexto. Ali, ela precisa ser lida a partir do versículo de número 1. Ezequiel 18, 1, 2 e 3. O povo estava onde? No cativeiro babilônico. Ezequiel é um profeta do exílio. Ele está profetizando lá no exílio, ele está cativo, juntamente com aqueles que foram para a Babilônia. E lá o povo estava reclamando, né? Principalmente os contemporâneos ali. Falou, olha, nós estamos aqui por quê? Afinal de contas, quem pecou foram os nossos pais. Os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos que embotaram. Só para uma ilustração, você já comeu caqui verde? Bem verde? Caqui verde? Eu não sei, já comeram aí? Já comeu caqui verde? Não? A boca fica marrenta, dá um negócio, parece que tem uma cola, um negócio no dente. A uva verde, bem verde, a hora que você chupa, ela não é doce, não é nada, dá um negócio, aquela sensação nos dentes e na boca. Então falou, olha, os pais comeram o caqui, aquela coisa marrenta, né? E foram os nossos dentes que estão sentindo o sabor. Traduzindo, nós estamos aqui, mas não fomos nós que pecamos. Nós que desrespeitamos o ano sabático que era da terra. 6 anos eles tinham que trabalhar na terra, no 7º ano a terra descansava. Sim. Eles desrespeitaram 70 vezes, por isso 70 anos, e o profeta Jeremias no capítulo 25, versículo 11, está batendo. Eles não quiseram ouvir Jeremias, o martelo de Ezequiel bate na Babilônia. Aí cai a ficha, tá, tudo bem, mas só que não fomos nós que fizemos isso. Quem fez isso foram os nossos pais. E por que nós estamos aqui pagando pelas consequências aqui no cativeiro? Falou, nunca mais direis esse provérbio em Israel. A alma que pecar, é essa que morrerá. Em outras palavras, a pessoa que cometer a transgressão, ela vai pagar pelo seu pecado. Então a palavra alma ali não é a parte imaterial do homem que morre, mas é um ser completo. A palavra alma ali quer dizer uma pessoa. Uma pessoa. A pessoa que roubar essa vai ter a consequência do seu furto. Como nós falamos assim, vamos evangelizar, ganhar umas almas ali. Por exemplo, ganhar a pessoa inteira. Pessoas, né? Por exemplo, Jacó desceu com 70 almas para o Egito. Outra tradução da Septuaginta, 75 almas. Olha, tinha 3.000 almas foram salvas no dia de Pentecostes. Espíritos encarnados? Não, pessoas. Sim. Então, tem que ser analisado à luz do contexto. Portanto, a alma que pecar essa morrerá não significa a parte imaterial que sobrevive à morte do corpo. Muito bem. Então, ali não prova mortalidade da alma. Não, que a alma, no sentido imaterial e imortal, que morra. Certo. E essa heresia sobre o sono da alma? Então a pessoa morreu e aí ela está num sono, ela está descansando, assim, é inconsciente. Já falamos que não está inconsciente. Lá em Lucas 16 mostra que há consciência, mas ela não está dormindo. Então, assim, ela não está descansando. Não há um sono da alma. Inclusive a Bíblia mostra em várias passagens Jesus e Paulo falando, olha, ela dorme, a criança dorme. Ou então, não, de modo algum precederemos os que dormem, né? Então, esse dormir aí, não está dormindo dessa forma? Vamos abrir a palavra, que Jesus ele vai dar uma resposta aqui. Pode falar que eles colocam na tela também depois. Tá. João capítulo 11, versículos a partir do versículo de número 11. Vamos lá? João 11. 11, do 11 até o 14. Tá. Assim falou, 11, né? 11, isso. Assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme. Certo. Mas vou despertá-lo do sono. Olha o 12. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. 14. Então Jesus disse-lhes, claramente, Lázaro está morto. Quer dizer, então quando a Bíblia fala sobre dormir, é a morte do corpo. E é um eufemismo para dizer que morreu mesmo. Aí, o que nós temos? Uma semelhança. A pessoa quando está morta e o outro quando está dormindo, se parecem muito. Se olharmos só para o rosto, dá a impressão que está morta, mas está dormindo. E o outro realmente está morto. Então é essa semelhança que há entre quem está dormindo. Se ele está respirando,
não tem nada mexendo aqui, está tudo parado, assim como o morto também está tudo parado. Então, a bem da verdade, dormir ali é um eufemismo para falar realmente da morte do corpo e não da morte da alma. E Eclesiastes 9, eu não sei se é o versículo 5 ou o versículo 6. Quiser colocar? Põe para mim aqui, agora eu não sei se agora eu que não estou falando de cabeça. É o versículo 5. É o 5? É, muito usado. Eu vou ler aqui, ó. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. É forte, né? Então, mas aí se os mortos não sabem de coisa nenhuma... A pergunta é, você chega... Eu, desde os 6 anos, eu gostava muito de ir em funeral, em velório, onde é. Você dá a mão pra Milene aqui, ó. A Milene gosta dessas coisas. Gosta dessas coisas? Eu gostava muito, sabe para quê? Para comer pouco mortadela e tomar café. E ficava ali, mas eu ficava também ali vendo os defuntos. Eu vi uma pessoa morrendo assim na minha frente, assim, teve câncer, foi um negócio terrível. Meu Deus. Já tive muitas experiências assim, né? Então, o que ocorre? Se você chega numa pessoa que está ali no caixão e você emprestou um cheque para ele no valor de 50 mil reais, olha aí, pastor, estou profetizando aí, tá? 50 mil reais. Você deu o cheque, mas essa profecia não é boa não. E ele morreu sem pagar, sem cumprir o cheque. Se você chegar ali no caixão e disser, falou, e aí os meus 50 mil, o que ele vai responder? Não vai responder nada. Porque ele está morto. Ele está morto. Então, da mesma sorte, ele não sabe. Se nós analisarmos, a perspectiva de Salomão no livro de Eclesiastes é que a gente tem que analisar. É debaixo do sol e não além do sol. Certo. Ele está falando como um existencialista, como alguém que está cogitando os eventos aqui debaixo da terra. Por isso que ele vai falar, olha, qual é a diferença entre a alma do homem e o animal? Os dois vão para o mesmo lugar. Mas em que sentido? Debaixo do sol. Certo. Que veja, basta ler o versículo 6. É uma linguagem fenomenológica. Fenomenológica, parte da perspectiva do observador e não da realidade. Do observador está ali morto o corpo, é até uma realidade. Mas a alma diante de Deus continua viva, consciente. Fisicamente, ele não sabe coisa nenhuma mesmo. Entendi. Não tem comunicação. Então a resposta seria assim, a gente vai colocar o versículo 6 já também, mas a resposta então seria o seguinte, o que o escritor de Eclesiastes está falando ali, Salomão está falando, é uma perspectiva de quem está olhando debaixo do sol e diz assim, ó, ele não pode fazer nada, acabou. Mas dando uma perspectiva de Deus, mas uma perspectiva fenomenológica, pela perspectiva de quem está falando ali, é isso? A pessoa que está olhando, ele está vendo o que todos nós vemos, um ser humano que está morto fisicamente. Como nós não podemos ver a alma, então falar, ele está morto, mas na perspectiva de Deus, o corpo está morto, mas a alma está viva. Certo. E o versículo 6? Responde tudo isso. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma nesse século em coisa alguma do que se faz? Debaixo do sol. Olha, acho que tem um outro ainda que fala a sua recompensa. Onde é que diz isso? Acho que é no 5 ainda, né? Deixa eu ver. Volta o 5, não é isso? Aqui, ó. Isso. Nem tampouco eles têm jamais recompensa. Recompensa. Ora, se acabou tudo, então ele não tem recompensa. Sim. Não tem céu, não tem inferno, não tem castigo, não tem nada, não tem punição. Não pode estar falando da alma. Aqui, se formos interpretar literalmente do jeito que eles querem, porque os mortos, os vivos sabem que hão de morrer, beleza. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa. Você acredita que não tem recompensa? Eles acreditam. Então você não pode levar isso, todo o texto, no sentido literal. Sim. Porque se não crê que tem recompensa, então morreu, vai acontecer o que não vai ter recompensa. Então acabou. Nenhuma. Então é melhor cair na filosofia estoica. Né? No materialismo. Comamos, bebamos e amanhã morramos. Não tem recompensa, não tem punição. Havia uma crença filosófica chamada deísmo, de um Deus que era transcendente. Se você fizesse o mal, você não seria punido. E se você fizesse o bem, você não seria recompensado, porque seria tudo aniquilado. Então ele acaba caindo nessa filosofia deísta. E nós não somos deístas, nós somos com T de tatu, teístas. Sim. Acreditamos num Deus que não é apenas transcendente, mas num Deus que é imanente, que se relaciona com as suas criaturas.
Pois é, aquele texto, pastor, do ladrão da cruz, né? Lucas 23, 43. Aí tem a questão, hoje te verei no paraíso. Há questões da vírgula. A gente sabe que no grego não tem a vírgula ali, né? Não tem vírgula no grego para falar, tá aqui a vírgula, tá aqui os 2 pontos, ou tá aqui alguma coisa. Então, alguns dizem, inclusive, se eu não me engano, é tese de doutorado do Rodrigo Silva, né? Sobre essa questão, que a vírgula ou os 2 pontos ali estão colocados em lugar errado. Então, que Jesus tivesse dito assim, olha... Na verdade, por isso te digo hoje, nesse dia, que um dia, talvez... Estarás comigo no paraíso. E aí não sabe que dia. Mas nas Bíblias protestantes que nós temos, a tradução é, por isso te digo, hoje te verei no paraíso. E não um dia qualquer, no mesmo dia. E essa questão da vírgula, dos 2 pontos e tudo mais? Esse texto é um dos mais polêmicos da questão da imortalidade da alma. Esse é o mais polêmico. Porque ele não se prende... Essa é uma observação importante, mas não se prende apenas a ela. Tem outros desdobramentos usados pelos aniquilacionistas para dizerem que aquele ex-ladrão na cruz não foi com Jesus no mesmo dia ao paraíso. Então vamos lá para a questão da vírgula. Naquela época, realmente, o grego koiné não tinha pontuação. Não tinha pontuação. Agora, se não tinha pontuação, não podemos colocar ponto nem depois do advérbio e nem depois do verbo. Nem depois do verbo lego. Na verdade, digo hoje. Que eles vão querer colocar vírgula aí no advérbio de tempo, que é hoje. Nos acusam de colocar depois do verbo lego. Na verdade, te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Ainda que as nossas Bíblias não registram essa vírgula. Isso é por conta deles. Se nós lermos aqui, não tem vírgula depois do verbo lego e nem depois do advérbio de tempo, que é hoje, semeron, né? Que seria a palavra grega. Então, se não havia, como é que nós descobrimos? Afinal de contas, na verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso? Ou, na verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso? Que muda completamente. O dia mudou tudo. Dia de ir para o paraíso. Justamente. E não tinha essa vírgula. Vamos admitir que eles estão certos. O que não estão. Na verdade, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Vamos dizer que eles estão certos? Irmão, realmente você ganhou, está certo. A vírgula vem depois do advérbio de tempo. Na verdade, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Quando você pronuncia uma palavra, Bispo Tales, depois que você pronunciou, você já cai no futuro. E esse futuro pode ser um futuro imediato, como pode ser um futuro para longa distância. Sim. Olha o que Jesus disse. Ele está querendo, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A perspectiva dele já era futura. Futuro distante. Quando vieres no teu reino. Ele falou, não. Quando eu voltar no meu reino, coisa nenhuma. Hoje você vai estar comigo no paraíso. É um contraste entre quando vier, ele diz hoje. Hoje. Ele podia dizer, ok, quando eu vier, você irá comigo para o paraíso. Mas não é isso que ele diz. Muito bom. Hoje estarás comigo no paraíso. Muito boa essa resposta. Agora a segunda forma como ele quebra isso. Qual o problema de Jesus levá-lo naquele mesmo dia ao paraíso? Aí nós vamos trabalhar a questão cristológica. Para entendermos esta questão antropológica e escatológica, vamos trabalhar a cristologia. Quando olhamos para Cristo, dentro da perspectiva da divindade, ele é a única pessoa que reunia na sua pessoa 2 naturezas. E por isso na cristologia a gente chama isso de natureza teantrópica de Cristo. Sim. O que significa? Que Cristo, ele era ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Plenamente Deus e plenamente homem. Certo. E aí nós vamos para a cruz. Quando houve, ele disse, tetelestai, está consumado? Fica a pergunta, quem morreu? O homem ou a divindade? A natureza humana ou a natureza divina? O homem nós sabemos, o salário do pecado é a morte. Mas Cristo não pecou. Tá, mas levou os nossos pecados, por isso ele morreu. Por causa dos nossos pecados. E a natureza divina? Ele pode morrer? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16,
diz que ele só possui a imortalidade. Fora a imortalidade, ele é transcendente, ele é atemporal, está fora do tempo, e além disso, ele é eterno, pai da eternidade. Como alguém que é eterno, atemporal, incriado, e ainda imortal, pode morrer. A própria palavra, na etimologia, já exclui a morte, porque é atanasia, não morte. Certo. Imortal é porque não pode morrer. Então, se ele não morreu, e ele é uma pessoa divina, quem fez a promessa de levá-lo ao paraíso? Não foi apenas o homem Jesus, natureza humana, mas Jesus Deus, porque só Deus pode salvar. Sim. A salvação pertence a Deus. Se ele é Deus, prometeu levá-lo e ele não morreu, qual a dificuldade de levar a alma desse ex-ladrão na cruz ao paraíso naquele mesmo dia, visto que ele não morreu e visto que não há nada impossível para Deus? Então, Deus não morreu ali. Não morreu e não morre. E se a alma morre, né, como é que faz? Nesses 3 dias, onde é que ficou a alma de Deus? Assim, como é que fica? Aí é que está. Nessa natureza teantrópica, na cristologia, há um outro conceito teológico chamado união hipostática. União hipostática. Como pode uma mesma pessoa ter 2 naturezas? Como sobrevive? Se você pregar a mortalidade da alma, você quebra a união hipostática. A união hipostática é a união dessas 2 naturezas que não morrem. Ah, mas você não disse que o homem morre? Morre o corpo, mas não a alma. A alma de Jesus, o ser humano, ficou ligada à divindade, como estava ele como um todo. Morreu o corpo, mas a alma continua ligada à divindade. Então Jesus, quando morreu, morreu o seu corpo. Não morreu a sua alma e nem a divindade. Então a natureza teantrópica continua em Cristo. E essa união hipostática não é desfeita porque a alma ela é imortal. Maravilha. E neste exato momento ele leva esse ex-ladrão na cruz, a sua divindade. Leva ele para o paraíso. E não há nenhum problema. Então, independentemente de ser a vírgula depois do verbo lego. Certo. Entendi. Ou ser depois do advérbio de tempo semeron, se nós apelarmos para a questão teológica, porque a hermenêutica ela não deve partir apenas de uma perspectiva. Ela tem que partir de uma perspectiva também teológica. E aqui é uma questão teológica. Quando nós caímos, por exemplo, no nascimento de Jesus, na encarnação de Cristo, se não tivermos essa perspectiva teológica, nós não vamos nem crer que Jesus tornou-se homem, se encarnou. Sim. E que ele nasceu de modo sobrenatural. Então, como cristãos que somos, como fiéis ao texto sagrado, nós acreditamos nessa divindade, nessa possibilidade e neste poder. E nesta natureza teantrópica, na união hipostática. Eu não estou nem discutindo a questão se é a vírgula depois do verbo ou depois do advérbio. Entendi. Partindo por essa questão teológica, nós já colocamos o ex-ladrão na cruz, lá no paraíso. Mas tem um agravante aí também. Jesus, depois que ressuscitou, ele encontra com Maria, se não me engano foi com Maria. E aí ele fala, olha, não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai. Ora, se ele fala na sexta-feira ele está na cruz, e ele fala na sexta-feira que ele veria o ladrão no paraíso naquele mesmo dia, sexta-feira, no domingo da ressurreição, ele fala, não subi para o meu Pai. Então, como coadunaram um texto com o outro aí? Eu não vou discutir aqui o tempo que ele ficou na sepultura, né? Que é uma outra discussão de uma pergunta complexa. Ele só ascendeu aos céus 40 dias depois da ressurreição. Então, ele ficou 40 dias, conforme Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 3 ou 4. De Atos dos Apóstolos, 40 dias. Quando ele disse, eu não subi para o Pai, é importante perguntar. Ele disse isso ressuscitado com o corpo glorificado, ou foi a alma dele, o espírito dele que disse isso? Ressuscitado. Ressuscitado. Então era muito lógico. Com o corpo glorificado, ele não subiu mesmo. Mas se ele é Deus, primeiro que ele nem precisa subir, porque ele é onipresente.
Ele não tem necessidade. Venha, e já era. Sim. Ele leva. Então, isso aí não temos um problema para... Tem gente aqui no comentário, eu só dei uma passadinha aqui, que tem gente que falou o seguinte: eu não quero ir para o céu. Tem uma pessoa falando aqui que ele não quer ir para o céu. Que pena. Porque ele não quer esse céu que vai ver as pessoas sofrendo no inferno. Tem como ver, assim, e aí ele vai sofrer também. Se ele está no céu e ele sabe que ele está consciente. A gente falou de consciência da alma. A mãe está lá, e aí o filho? E o filho está lá, e a mãe vai sofrer porque o filho está no inferno, e agora? Bom, é por isso que haverá o julgamento. A pessoa, em primeiro lugar, a pessoa depois que morreu, ressuscitou com o corpo glorificado, esse tipo de questionamento ela não vai levantar. Essa perspectiva de quem está aqui com a velha natureza, ainda com o seu senso de julgamento contaminado pelo pecado, que é o caso dessa pessoa que está fazendo esse julgamento. Ela está olhando a partir da sua perspectiva carnal, mortal e pecadora. E todos nós faríamos esse tipo de julgamento. Sim. Então não é uma coisa exclusiva dela. Sim. Qualquer um, porque é um sentimento. Você ama o seu filho, você ama sua mãe, você ama, e a gente respeita esse sentimento. Mas acontece que o juízo não está baseado no sentimentalismo, está baseado na justiça de Deus. Quem julga é Deus, e nós, depois de ressuscitados e glorificados, nós temos a certeza. Hoje as pessoas até duvidam do juízo de Deus, duvidam de Deus, mas naquele dia ninguém julgará, porque assim como ele é, nós o veremos, e o veremos face a face. E lá, outro detalhe, não haverá esse sentimento familiar. A nossa família é outra, entramos numa outra dimensão, é a família de Deus. Quem está lá é porque esteve debaixo da graça de Deus e nunca saiu, não se apostatou deliberadamente e maldosamente da fé. Está ali porque foi vencedor, está coroado. Quem não está é porque não passou por essa mesma situação. Então não haverá como você duvidar de Deus ou falar, oh, Deus cometeu uma injustiça, porque então que glorificação é essa? Que imortalidade é essa? Que glória é essa? E tem um detalhe ainda, né? Quando falamos de alma, no caso de Lucas 16, diz que ele estava consolado. Olha o termo que o Senhor usa, né? Quer dizer, a alma dele ali, ele não estava atormentado, nem sofrendo. Ele estava consolado ao lado do Senhor. E depois de termos um corpo glorificado, imagina, nós teremos, os nossos olhos serão enxugados e as lágrimas já não existirão, né? Justamente. E o seu nome estará sobre a sua testa, sobre o rosto, e nós o veremos, teremos um corpo glorificado, seremos galardoados, premiados. Agora, outro detalhe interessante, essa visão sentimentalista, ela acaba atribuindo ao homem um atributo que é exclusivo de Deus, que é a onipresença, ou a onisciência. Como alguém lá do paraíso pode, lá dentro do lago de fogo, onde tem milhões ou bilhões de seres perdidos, identificar o seu filho. É muita coisa. O cara tem que estar, no mínimo, não é nem ser o homem biônico, a mulher biônica. Tem que ser Deus. Pois é. E vamos falar então de inferno. Vamos quentar aqui agora. Opa! Falando de inferno, o inferno, então a gente falou de Hades, né? Que seria um estado intermediário. E nós falamos também de Guiena, que é o lago de fogo e enxofre. E quando uma pessoa vai para o Guiena, ou um perdido, né, ele vai para o Guiena, quando ele cai ali no lago de fogo e enxofre, ele é aniquilado, ou o inferno dura para sempre. Deus não seria mau, ou feriria o caráter de Deus, por exemplo, se ele deixasse uma pessoa sofrendo eternamente? Não deveria acontecer assim, caiu ali, sei lá, pegou fogo e extinguiu, aí aniquilou ali. Aí aquela passagem bíblica que diz, cada um será julgado segundo as suas obras, ficaria sem sentido. Cada um será julgado segundo as suas obras, perderia todo sentido. E a verdade expressa por Jesus em Mateus 25:46, eu gostaria, se possível, colocasse na tela, porque ela responde claramente a esse questionamento. Olha só. Mateus 25:46. Tá certinho. Se quiser. Vamos lá, eu leio. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Bom,
quem falou tem autoridade para dizer o que disse. Foi Jesus, né? Foi Jesus que disse isso. E irão estes quem? Os ímpios, os injustos, para o tormento eterno. A palavra grega ali para tormento é dizoen. Ou melhor, dizoen não, é colassim, desculpe-me. E irão para o colassim aionion. Eterno é aionion, é um adjetivo. Mas os justos para o dizoen aionion, ou seja, a vida é eterna. Perceba que o adjetivo que qualifica o tormento é o mesmo que qualifica a vida. Se dissermos que o tormento não é eterno, nós temos que admitir que a vida também não é eterna. Mas se aceitarmos que a vida é eterna, obrigatoriamente temos que entender que o tormento é eterno. E por quê? Foi dito por Jesus, no mesmo texto, no mesmo contexto, remetendo-nos para uma visão teleológica, perspectiva escatológica futura. Não tem como darmos um significado para a vida e outro para o tormento. Sim. Se o tormento é eterno, a vida é eterna. No mesmo versículo está a vida eterna, no Texto, mesmo versículo... Contexto falado pela mesma pessoa, apontando para o futuro escatológico, vida eterna para os justos e tormento eterno para os injustos. Ah, mas o tormento não pode ser eterno, porque se eterno aqui é enquanto durar, então a vida também é enquanto durar. Ah, a vida é eterna, então o tormento também é eterno. E existem muitas outras passagens que mostram a eternidade do castigo. Sim, inclusive acho que é Apocalipse 20, né? Uma vez uma pessoa me falou, não, mas o que não se apaga é o fogo. Eu disse, não, mas é o tormento, é atormentado dia e noite, né? Justamente. Pelos séculos dos séculos. É que eles vão usar, lá também diz que Sodoma e Gomorra ia queimar para todo sempre, eternamente. Ainda tem chamas? Uma coisa é você falar de uma cidade, não está dizendo das pessoas. Está falando de objeto, de coisas. Aqui não está se tratando de coisas. Está se tratando de pessoas que são constituídas de uma alma imortal. E falam também de um inferno temporário, porque tem seitas que creem que o inferno é um castigo, as pessoas vão para lá, vão sofrer, haverá graus de punição, acho que também isso é notável nas escrituras. Mas é que esse grau de punição depois vai chegar o momento que a pessoa vai deixar de existir. É um inferno temporário. Existem essas pessoas, são os aniquilacionistas. Certo. Mas o castigo, ele é eterno, ele é na intensidade e na duração. Na intensidade, ele tem diferença de intensidade melhor. Certo. Mas ele não tem diferença na duração. Certo. Ou seja, na intensidade é porque um será castigado mais e outros menos. Mais açoites e menos açoites. Menos açoites. Mas é contínuo, é para sempre. Certo. Então, falando de graus de punição aí, então o ladrão de galinha que também... ele sempre gosta de usar, é diferente do Hitler. Com certeza que o castigo, tanto de até aqui na nossa justiça, que é contaminado pelo pecado, há diferença. Há crime culposo, há crime doloso, há crimes com requintes de crueldade e há punições também de acordo com o grau do crime que a pessoa praticou. Certo. Né? Então, eu vou fazer uma última pergunta aqui, pastor, depois eu vou abrir para perguntas. Nós temos aqui 630 pessoas aqui acompanhando a transmissão. Olha aí. Vamos falar de Moisés, só para a gente encerrar. Que Moisés ressuscitou, sem que eu sabia. Mas como ele aparece lá no Monte da Transfiguração, em Mateus capítulo 17, a alma dele que aparece ali, o que aparece ali? Ele não